Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Salve Maria! É com muita alegria que a gente vem aqui nessa segunda-feira, tá podendo aí meditar um pouco sobre o Evangelho que a igreja nos proporcionou, esse conjunto de leituras desse domingo, se eu não me equivoco, domingo 31 do Tempo Comum, nos preparando aí para a festa de Cristo Rei. E é muito interessante ver esse Evangelho, e a gente tomou esse Evangelho desde a perspectiva da identidade. Qual é o fundamento da nossa identidade? Em que a gente está fundamentando a nossa identidade? E o Evangelho nos apresenta duas formas de ver isso, né? Por um lado você tem os fariseus com os escribas e por outro lado você tem a figura de Jesus Cristo. E nesse sentido, desde essa perspectiva, nós estamos nesse intuito, Franciel e eu, por assim dizer, um diálogo com vocês, entre nós dois aqui, sobre as Sagradas Escrituras. Esta que nos dá o verdadeiro alimento, vamos dizer assim, para a nossa alma. Ao ponto que o nosso intuito, o nosso objetivo hoje, ao terminar essa partilha, essa meditação, que você possa reconhecer um pouco mais a quem você está buscando ou em que você coloca a sua personalidade, ou seja, a sua identidade. E nisso nós trataremos de meditar desde 4 perspectivas: dos fariseus, de Jesus Cristo e, obviamente, depois como conclusão em relação à nossa vida. E agora, Franciel e comigo, nós vamos estar dando essas 4 pautas, por assim dizer, que Nosso Senhor aponta enquanto ao como os fariseus viviam naqueles tempos, e nós vamos também ver isto em relação a Jesus Cristo. E essas pautas são... É interessante ver, são 4 pontos que o Evangelho vai tratar sobre esses personagens. Na verdade são mais, mas a gente ficou só com esses 4 pontos. O primeiro vai falar sobre a cátedra de Moisés, que esses fariseus, por autoproclamação, tinham se colocado na cátedra de Moisés e se colocavam como as pessoas que ensinavam aí. Por outro lado, o texto também vai falar que esses fariseus carregavam pesados fardos nas costas de outras pessoas e que eles não eram capazes de mover nenhum dedo para ajudar essas pessoas. E depois vai falar que esses fariseus, os escribas e os fariseus, tudo o que faziam para ser vistos. E por último vai falar que uma extensão desse ser visto era por meio das suas vestimentas. Alargavam suas vestimentas para que assim pudessem ser vistos. Gostavam também de sentar nos primeiros postos, ocupar os primeiros assentos. É isso. E voltando à cátedra de Moisés, é interessante para contextualizar. Moisés foi chamado por Deus a ser um pontífice, a ser aquele que seria um intermédio entre o povo de Israel e Deus. Então Moisés cumpria o papel de Elohim, o papel do próprio Deus para esse povo, e foi o que Deus tinha falado para ele. E Moisés, por autoridade de Deus, ele cumpria 3 funções com relação a esse povo. Ele era o rabi, nesse sentido, o mestre, no sentido de que Deus falava para ele e ele falava para o povo. Ele também cumpria essa paternidade de proteger esse povo, de prover o que Deus queria que esse povo recebesse. E por último, Moisés era o que guiava esse povo, era o guia desse povo a esse caminho prometido que Deus tinha pensado para esse povo. Então, os fariseus se apoderaram dessa autoridade que Deus tinha dado para Moisés e se colocaram como aqueles que iam cumprir com as funções de Moisés. Mas o texto, pelo visto, eles não estavam cumprindo com essas funções. Claro, de fato, se vemos no texto, Nosso Senhor vai mostrar que eles tomaram a cátedra de Moisés. Tomaram no sentido de que roubaram e usurpando o lugar que Moisés ocupava. De fato, o interessante é que não necessariamente, vamos dizer, Cristo, por assim dizer,
excomunga eles de uma forma assim que aniquila, mas sim dá as características por que eles usurparam esse lugar. Uma das características também de Moisés, interessante lembrar que ele era considerado praticamente como um pai do povo que Deus deu a Moisés para que Moisés levasse para a terra prometida. E como Franciel dizia, o atuar como conselheiro é interessante porque as pessoas, antes de tomar decisões, sempre iam a Moisés, e se Moisés dissesse, faz isto ou não faz isto, as pessoas tinham como Deus falando com eles, porque Moisés era aquele que, de fato, a Sagrada Escritura mostra que Deus conversava com ele como de amigos. Por isso que Moisés se assemelha a esse Deus Pai que quis e conduziu esse povo à terra prometida. E agora essa característica levando para Cristo, cátedra. Por que nós podemos ver o oposto enquanto aos fariseus que usurparam esse lugar? Cristo é aquele que verdadeiramente não é que veio tomar o lugar de Deus praticamente, mas veio resgatar o lugar que Deus, por assim dizer, foi o lugar que os fariseus roubaram de Deus. E Jesus vem, mas não como imposição, mas sim desde o ato mais sublime de como Deus sempre atua, que é o serviço. O serviço ao ponto que tudo Jesus vai fazendo é sempre buscando o servir ao outro. Praticamente mostrando que Deus é essa doação eterna, por assim dizer, coisa que os fariseus infelizmente não faziam. Não só eles não doavam, não só guiavam as pessoas a bons caminhos, mas sim o que eles faziam é o segundo ponto que nós vamos meditar agora, que é carregava pesos nas costas das pessoas e fazia com que as pessoas levassem pesados fardos. É isso. Aí a gente também já se pode levar a nossa vida prática e também fazer alguma pergunta no sentido de que onde a gente está colocando a nossa identidade, da onde a gente tira a nossa identidade? É do nosso trabalho, é do dinheiro que eu ganho, é daquilo que as pessoas pensam sobre mim, ou eu estou colocando o fundamento da minha identidade nessa relação profunda com Deus? Aqui a gente já pode parar um pouco e meditar, porque tem muito disso que passa com os fariseus também na nossa vida. A gente muitas vezes coloca a nossa confiança em coisas que são materiais e que em certo sentido não é ruim, não é mal do todo, mas a gente nunca pode colocar as coisas no lugar de Deus. Uma profissão, uma carreira, tudo isso são coisas secundárias e estão em função do bem comum e pessoal. E como o Antônio falou, eles colocavam pesados fardos nas costas das outras pessoas. Isso nos faz lembrar também o faraó. Quando o povo de Israel estava no Egito, então o faraó, vendo que esse povo era um povo que crescia muito, um povo que era abençoado por Deus, que se multiplicava, entrou o medo no coração dele, e a forma com que ele fez para controlar esse povo, primeiro foi porque Moisés tinha pedido para que esse povo fosse livre para que fosse dar culto a Deus. E isso molestou o faraó porque pensou que eles queriam fugir, e o que ele fez foi carregar pesados fardos por meio do trabalho. Então multiplicou o trabalho do povo, não dava o material para que eles pudessem produzir os tijolos, e cobrava a mesma quantidade que eles deveriam ter, que faziam antes. Então a gente vê essa figura desse faraó, né? Também que, querendo competir com Deus, começa a sobrecarregar as pessoas com fardos que Deus não coloca nas costas, né? Que não é algo dado por Deus, esse fardo. E também isso nos leva a Adão. Adão, quando cometeu o primeiro pecado, então o castigo de Adão foi: você vai ser expulso do jardim para trabalhar a terra, e com o suor da sua frente você vai comer. Entende? A vida se tornou esse trabalho árduo, a vida se tornou esse suar sangue, a vida se tornou algo
austero. Então, devido ao pecado, aqui essa carga tem esse simbolismo, né? E é um simbolismo de uma religião falsa, uma religião mal planteada e mal encarada, uma religião que não vem desse Espírito de Deus. Por isso que fala que eles não moviam nenhum dedo. O Espírito Santo de Deus é conhecido como o dedo de Deus. Foi ele que escreveu nas tábuas das leis. Também escreveu no livro de Daniel, foi ele que escreveu na parede lá, quando o rei estava usando a copa que era para o culto. O Espírito de Deus é conhecido como esse dedo, né? Então os fariseus não tinham esse espírito. E os fariseus também é conhecido por um tipo de pessoa que se centra muito nas leis e se esquece do Espírito, né? Que é o essencial da coisa. Então vai muito por essa rigidez. Claro. E o interessante é que se a gente pensar nessas características dos fariseus, eles de fato tinham como missão, ou seja, missão primordial e que dada por Deus, por assim dizer, para eles, era que eles tinham que ajudar as pessoas a entender a lei de Deus e colocar em prática. Eles eram os sábios da lei, conheciam as Sagradas Escrituras. Só que o que acontece é que quando as pessoas não têm esse espírito que Franciel dizia, já seja naquele tempo os fariseus, e hoje pode ser muitos outros, se não tem esse espírito que move para servir os demais, amar os demais e conduzir os demais a Deus, passa o que passou com eles. Porque o que acontece? Deus tinha dado a Moisés leis para que o povo pudesse andar em como que uma direção para chegar na terra prometida. Os fariseus multiplicaram essas leis, ao ponto que, por exemplo, se verem na semana passada, um dos evangelhos dizia Nosso Senhor, ou seja, um momento que se encontra com os fariseus e Jesus cura uma pessoa no dia de sábado. E os fariseus vão lá e reclamam Jesus porque curou no sábado e diz para a pessoa que foi curada: venham em outro dia, não no sábado, a ser curados. Então, e Jesus fala: hipócritas que vocês são. Se um boi de vocês cai num buraco, vocês não vão tirar esse boi no dia de sábado? É quase que eles estão mais preocupados com o bolso deles, com a barriga deles, do que com a salvação dessas pessoas. E a Jesus carregou peso em outras pessoas? Não, porque ele mesmo disse: vinde a mim todos vós que estão cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e minha carga é leve. Ou seja, Nosso Senhor, que sabia que a humanidade levava esse pesado fardo, já seja pela má interpretação desses fariseus, já seja pelos pecados desde Adão e muitos outros pesos que a sociedade vinha carregando, e o mais peso de tudo isso era o pecado que a humanidade carregava. E quem foi ele que levou, como diz no profeta Isaías, ele tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas feridas, e levou para que nós fôssemos redimidos. E nesse sentido vemos essa contraposição entre fariseus, que colocava pesados cargos, e Jesus, que alivia a cruz de cada um, por assim dizer, ajuda a cada um a levar essa cruz, como o Simeão ajudou Nosso Senhor na subida dele no Calvário. E de aqui também passamos para o segundo ponto, ou seja, até mesmo podemos dar uma aplicação também enquanto a nós. Será que nós estamos ajudando as pessoas a levar o fardo delas, ou nós estamos dando mais pesos para que elas, dessa vida que já tem muitos, não? Isso a gente pode aplicar de uma forma muito simples na nossa vida. Com um exemplo, quando você chega na sua casa, você vê aí a cozinha toda suja, cheia de prato, o que você faz diante dessa situação? Você espera que sua esposa, ou que seus filhos, ou que qualquer outra pessoa lavem e que você não tome esse peso sobre as suas costas? Quando você entra no banheiro, você vê aí o banheiro sujo, um papel qual é a sua atitude diante disso? Então, penso que é algo muito prático, porque a gente às vezes,
pode cair no erro dos fariseus, né? Porque os fariseus eram pessoas que falavam, que apontavam o que as outras pessoas deveriam fazer, mas não faziam, entende? Então, a gente pode cair nessa incoerência, tanto quanto pela incoerência de falar e não fazer, e no sentido também de eu não vou mover nenhum dedo para que essa situação possa melhorar, entende? Eu sempre carrego nas costas do outro, entende? Eu não saio do meu comodismo, não saio da minha preguiça, entende? Me coloco nesse posto como um posto de autoridade. Aqui quem manda sou eu, entende? Então, os outros são todos seres inferiores. E Jesus Cristo realmente muda esse paradigma. Jesus Cristo muda essa forma de ver as situações, porque ele se coloca no último posto, né? Jesus Cristo é o escravo, né? Então, ele começa a estabilizar esse templo, né? Essa nova forma de relacionar-se com Deus, desde as estruturas, né? O trabalho de base. Então começa lá de baixo e vai crescendo, vai subindo até fazer com que o homem chegue a esse pico, né? Desta montanha, e aí possam se relacionar com Deus. Mas é algo que começa no simples, no dia a dia. Interessante que essa terceira característica que é fazer, ou seja, falar e fazer, ter uma coerência enquanto a o que diz, por assim dizer, aconselha para as pessoas fazerem, seja ela o primeiro a dar exemplo. E algo interessante que quando o Franciel falava me fez recordar que nessas eleições que aqui onde estamos em Argentina está por ter agora em outubro, e Brasil também já teve faz um ano atrás, vemos que tem essa... Sempre muitos ficam no sentido de não preocupação, mas uma dependência de que as coisas vão melhorar por um presidente, por um político, por um papa, por não sei quem, mas nós, obviamente, melhora em aspectos, mas se nós não melhorar nossa atitude de ver a realidade e de que muitas coisas melhorarão quando eu melhorar, a coisa muda. De fato, tem um monge que diz que se é um monge santo, já chamado Santos dos Desertos, dizia que se você muda, os que estão ao seu entorno melhorarão também. Quer dizer o quê? Que nós não devemos sempre estar nessa dependência de que o outro melhore para que eu melhore, que o outro faça para que eu faça depois. Não, nós devemos fazer a nossa parte e logo nosso entorno vai melhorando, primeiro com o exemplo e depois, obviamente, com muitas outras coisas que vêm. Então, Nosso Senhor foi aquele que tem um escritor dos Estados Unidos que converteu não sei se era protestante ou era judeu, mas converteu ao cristianismo quando uma pessoa conhecida dele apresentou a Jesus Cristo para ele. E ele dizia: eu conheci uma pessoa que falava o que fazia e fazia o que falava. Então, nós somos chamados a imitar a Cristo nesse aspecto. Falar e fazer. Não falar primeiro e depois talvez eu faço. Mas o melhor sempre seria: antes eu faço, depois eu falo. Para ter essa coerência, e obviamente o peso será muito maior quando nós fazemos isso. E passando já para a última característica, que é sobre as vestimentas. Esses fariseus que ou seja, para estar já em cima das pessoas e para ser vistos, um ponto que eles faziam era se vestir elegantemente, por assim dizer, não por ficar bonito, mas sim para mostrar-se ante as pessoas. Por isso, esse também é um dos temas transversal na Bíblia, né? O sentido de quem vai ter o protagonismo aqui. É porque tudo passa por isso. O protagonismo entre Deus, nessa história, quem vai ser o protagonismo? Deus ou o homem? Entende? Então, isso a gente vê que começa com Adão e com Eva, quando Deus proíbe que eles comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira a comer isso foi Eva. E esse pecado, primariamente, entra em Eva pelos olhos. Eva vê que esse fruto é deleitoso para os seus olhos, entende? Eva se sente tentada pelos seus olhos, entende? E Eva
transmite essa mesma tentação para Adão, mas o fruto agora já é Eva que quer ser adorada, é Eva que com a sua beleza, entende, quer se colocar no lugar de Deus, entende? Ela quer ser glorificada, ela quer ser alabada, quer ser adorada pela sua beleza, por aquilo que Deus fez nela. Então, Eva é essa primeira figura, entende? Que quer ser vista, que quer se colocar como uma figura que se antepõe a Deus, entende? É como uma nuvem que tapa o sol. E depois a gente vai ver isso na figura de vários personagens, principalmente também na figura de Abraão, quando Abraão aceita essa proposta de Sara, né, que vai contra a promessa de Deus, de deitar com a sua escrava para antecipar a promessa do filho prometido, né? Então Abraão também aí tá competindo, tá querendo aparecer, tá querendo se colocar no lugar de Deus. E aqui parece que eu saltei um personagem, né, muito importante, que é Lúcifer. Esse é o personagem o que mais que queria ser visto, né? Se eu não me equivoco, no livro de Jó, vai falar que Lúcifer é aquele que das suas vestimentas resplandecia a luz. Então ele, olhando a si mesmo, vendo a sua beleza, ele não se vê digno de servir a uma criatura inferior a ele. Então Lúcifer também se coloca no lugar de Deus. E aqui, esses fariseus, né, queriam ser vistos pelas pessoas, entende? Queriam ser as autoridades. Então, aqui tem uma competência entre quem vai ser o foco da contemplação. Vai ser os fariseus com as suas vestimentas, com a sua santidade falsa, com a sua santidade artificial, ou a pessoa com as suas boas obras, que faz com que, por meio das suas obras, as pessoas glorifiquem a Deus. Então, a gente está nesse dilema aqui. Quem vai ser visto? Qual vai ser a contemplação que as pessoas vão ter quando nos veem? Interessante que agora me fez pensar também enquanto Franciel deu os exemplos que são comparados aos fariseus nas Sagradas Escrituras que nos citam, não? E me fez lembrar os bons exemplos. Quem foi estes? Um exemplo que é muito na sua frase é São João Batista. Ele não queria ser visto. Ele apenas dizia: eu sou até mesmo ele falava que não era ele a luz, ele era a voz que falava e de fato a voz, ele dizia: eu sou a voz que clama no deserto. Ninguém vê voz, o povo escuta. Ou seja, sempre colocava nesse ponto, nessa estatura. É necessário que ele cresça. Sim, justamente. Ele termina dizendo: é necessário que ele cresça e eu diminua. E, de fato, quando Jesus aparece e começa a proclamar o reino de Deus, São João Batista ele é preso e depois morto. Por defender a verdade, por não querer ser visto, mas sim que aquele que deveria toda a glória de ser visto era Cristo. E também tem outra pessoa que se fez escondida, por assim dizer, resguardada, mas nesse querer, a gente vê as coisas opostas como ele. Jesus termina esse evangelho dizendo que quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Os fariseus se exaltaram, foram completamente humilhados, ao ponto que até mesmo mortos depois, creio que 50 anos depois que Cristo morreu, veio uma catástrofe, por assim dizer, invasão em Jerusalém, e esses foram totalmente exterminados, obviamente devido ao mal que eles fizeram. Mas também, desde aí, Jesus desmascarava eles de muitas formas. Só que a Virgem Maria, ela, imagina só, ela sendo não aqueles que tinham uma missão, como os fariseus, uma missão de ajudar as pessoas a caminhar no caminho de Deus enquanto a discernimento das leis, aconselhar, ver as Sagradas Escrituras, mas ela era aquela que tinha o rei no seu ventre. Ela era aquela que tinha Deus no seu ventre e tinha tudo, por assim dizer, para querer ser reconhecida, ser glorificada. Mas o que ela fez foi, vai dizer justamente as Sagradas Escrituras, ela fez foi se escondeu e ao receber a Cristo na encarnação ela foi servir.
E essa é uma característica que nos ajuda muito a ir terminando essa meditação. O que consiste, vamos dizer, ser um ser grande ante Deus ou diante da sociedade? O grande é aquele que serve. Nosso Senhor, ao terminar a sua caminhada na terra, ele dizia na Santa Ceia, aos apóstolos, dizia: vocês me chamam mestre e eu sou verdadeiramente. E se eu, que sou o mestre de vocês, servi, lavei os seus pés, vocês também devem fazer o mesmo. E aqui nós já vemos um pouco, para ir terminando, nos dando essa perspectiva de que agora aqui nós podemos dizer que estou me identificando com os fariseus ou com nosso Senhor Jesus Cristo, com Nossa Senhora ou com Eva e assim outros exemplos. É isso. E logicamente, né, tem esse ditado, né, o diabo não sabe fazer nada novo, o diabo não tem criatividade. O diabo simplesmente o que faz é imitar as coisas de Deus. Não está mal que a gente tenha um posto, a carga, logicamente, que a gente vai ter que carregar as nossas cruzes diárias. Logicamente que a gente em algum momento vai ser visto pelas pessoas. Tudo isso não é mal. Mal é quando você toma isso como... E é interessante porque nessa leitura Jesus Cristo coloca um teto. Jesus Cristo fala para que não chame as outras pessoas de Rabi, porque Ele é o verdadeiro maestro, entende? Só Deus é o verdadeiro maestro. Então que não chame as outras pessoas de Padre, porque Ele é o Pai. E que não chame as outras pessoas de guia, porque Jesus Cristo é o verdadeiro guia. Então, a gente, quando unido com Deus, a gente participa dessas características que é própria de Deus, entende? A paternidade, o conselho, a sabedoria. O mal é que quando a gente tentando ocupar o lugar de Deus ou tentando fazer com que a nossa personalidade, que a nossa forma de ser não esteja fundamentado em Deus, entende? Então, a gente se coloca oposto a Deus, entende? Tudo que está oposto a Deus vai ser destruído. Porque tudo que está oposto a Deus é trevas, é morte, é inferno. Entende? Porque Deus é a vida, Deus é o caminho, Deus é a verdade. Então é isso, amados irmãos. É com muita alegria que a gente vem aqui nessa segunda-feira para estar compartilhando com vocês. E peça a Deus para que te dê sabedoria, para que Deus possa fazer com que você encontre esse gozo, né? essa alegria de servir a nosso Senhor. E que Jesus Cristo faça com que sua vida seja essa carga levadeira, né? Que seja suave, porque Jesus Cristo é o bom pastor. Jesus Cristo quer nos levar a pastos verdes, quer nos fazer descansar. E o nosso descanso está na união com Deus. Quando a gente se une com Deus, o nosso coração repousa tranquilo. E assim vamos terminando essa meditação. E não se desespere, por assim dizer, como diz Franciel, que você se encontrou bastante semelhante, vamos dizer, aos fariseus. Se alegra muito se você se encontra já nessa imitação de Cristo e da Virgem Maria. Mas lembre-se que nossa vida aqui na Terra é uma luta a cada dia. E os santos não foram aqueles que de um dia para o outro chegaram à santidade. Mas a cada dia melhorando o que poderia melhorar, o que teria que melhorar, alcançaram essa semelhança de Cristo, essa semelhança de serviço, essa semelhança de amar a Deus sobre todas as coisas. E não esqueça, busque essa resposta. E em que nós buscamos ser, quem somos nós, qual é a nossa identidade? E a identidade maior nossa está em quê? Em que somos amados por Deus. Não só por ser criado por Ele, mas sim amados por Ele. E a prova do amor dele foi o envio do único Filho dele por nós. Como diz as Sagradas Escrituras, Deus nos amou de tal maneira que entregou o único Filho dele, para que nós, crendo nele, não sejamos condenados, mas tenhamos a vida eterna. Então, fica essa semana com a bênção de nosso bom Deus e que Nossa Senhora possa nos guiar nessa semana para poder terminar já com um espírito cada vez mais cheio da graça, fé e esperança de que nós não estamos só. Conte com nossas orações e também queremos que vocês rezem por nós para que possamos continuar essas meditações
e fazer com que Deus seja cada vez mais reconhecido. É isso, pessoal. Salve Maria. Tchau, tchau. Tchau.